Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo, com o Lucas Cisneros. Tudo bom, Lucas? E aí, Luiz, beleza? Já mandando um alô aí direto para Davis, nosso convidado. Um prazer te receber aqui, meu velho. Opa, prazer, Lucas, prazer, Luiz. Obrigado pelo convite para falar sobre esse time aí que me faz tanto sofrer nos últimos anos. Mas já fez sorrir também, bastante. Já fez. Então, Já fez, pior tá. sou eu que só sofro, meu velho. Então, tem que... Não, mas sua hora vai chegar, calma. Vai chegar um dia chega. Não, por favor, mas, não. Mas como o Davis falou, hoje ele vai falar de um time que faz ele sofrer um pouco, mas já fez feliz, que é o Denver Broncos. A gente convidou ele, é torcedor do Broncos. E antes da gente começar as perguntas, Davis, e começar aqui o debate, passa aí para o pessoal onde pode te encontrar. Davis, que tem um trabalho bem legal aí com o Felipe, mas eu vou deixar que ele faça o merchan dele, né? Então, vocês vão me encontrar lá no theclock.com.br. É um site onde a gente fala só sobre draft, o ano inteiro sobre o draft da NFL, o trabalho meu e do Felipe Vieira. A gente está, inclusive, com cursos de scouting agora, cursos para a galera que... metodologia básica, para quem não tem um conhecimento muito avançado, são cursos totalmente online. Tá? A gente começou com o primeiro módulo, que é Running Backs. Então, você vai me encontrar lá no theclock.com.br. Você vai me encontrar também no Pro Football, onde eu estou no podcast e também com textos, profutbol.com.br. E se quiser me seguir no Twitter, eu estou lá no @DavisChiodini. Lá você vai encontrar, além de tudo isso que eu falei, você vai encontrar novelas, futebol e bobagens afins. E se você não gostar dessas bobagens afins, não me siga, porque eu vou continuar falando delas. Pessoal, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Isso aí. Os lugares para encontrar Davis. Não deixem de seguir. Conteúdo de extrema qualidade, muito legal. Muito legal mesmo. E o Felipe vai participar também, viu, Davis? A gente convidou ele para falar aí do Panthers. Já já ele vai aparecer aqui no canal. Que bom, né? Para falar dos 5 torcedores dos Panthers, né? 20% de chance. Bom, isso, muito bom. É verdade. Ele e Júlia Deodato. Abraço aí. E o pior é que a gente conseguiu uma dupla, viu? Para o programa do Panthers, para você ver. A gente conseguiu. Isso é o Felipe pagou alguém. Isso é o Felipe pagou. Né? Mas vamos lá. Vamos falar do Denver Broncos e a gente vai começar falando do Dalton Risner, que é um All-Rookie e é um jogador bem interessante de linha ofensiva de Denver. E a primeira pergunta é simples e básica, David. Você acha que ele tem potencial para ser All-Pro e pode ser um dos pilares dessa linha ofensiva aí da equipe do Broncos? Cara, eu acho assim, o Dalton Risner, eu não vejo nele um potencial de All-Pro. Eu vejo ele um jogador muito sólido, muito consistente, que conseguiu mostrar uma boa evolução na primeira temporada do que eram os pontos negativos dele, né? Ele tinha alguns problemas com pad level, alguns problemas com encaixe das mãos, mas ele conseguiu, no decorrer da temporada, sanar isso. Eu acho que o Dalton Risner tem tudo para ser um pilar, e essa linha ofensiva parece que ela está sendo construída de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Denver não foi atrás de um substituto ainda para o Garrett Bowles. Tem o Rawan James no outro lado, mas é um cara que ainda não conseguiu jogar em Denver. Então, assim, o Risner tem tudo para ser um pilar, sim, por muito tempo dessa linha. Ao Pro, eu acho que é um teto um pouco alto para ele. Pode ser que talvez uma temporada ele consiga chegar lá, um ano e tal. Mas eu vejo ele com um cara ainda com alguns probleminhas de mobilidade, quando a gente vai rodar um conceito de zona, esse tipo de coisa. Mas é um jogador que vai ser sempre muito importante dentro do ataque do Denver Broncos. Eu acho que ele traz uma paixão também por jogar no Denver Broncos, por estar dentro de campo, uma coisa que é muito importante na linha de scrimmage, né? na batalha ali das linhas. Então, assim, acho que a minha resposta seria não. Eu não acho que ele vai ser um All-Pro, mas eu acho sim que ele vai ser um sólido pilar para uma linha ofensiva que vem se reconstruindo aí para os próximos anos. Até porque se a gente for falar aqui do time de All-Pro de linha ofensiva ano passado, é um time extremamente pesado, né? Um time aí que a gente tá falando, pelo menos só em guard, a gente tá falando de primeiro time, Quentin Nelson e Zach Martin. Então, a gente vê aí ele chegando nesse nível. Eu concordo bastante com essa visão, mas eu também concordo que ele é um cara competente pra caramba e que é uma peça sólida, vai ficar ali e dar uma segurança e também dar uma
condição de construir essa linha com estabilidade, com uma entrega num bom nível. E a linha, como vocês falaram aí, foi trabalhada também no draft. O Lloyd Cushenberry, que era de LSU, foi All-American, né? Segundo time All-American, foi All-SEC também, e é um jogador bem interessante. Eu considero que é um jogador bem interessante aí para o futuro de Denver. Qual a tua expectativa, Davis, para o primeiro ano? E, obviamente, também uma projeção aí do que você espera para o futuro próximo do Lloyd. Bom, o Cushenberry, para mim, foi uma escolha ótima, assim, uma escolha que eu adorei na hora. É um jogador que ele vem bem para o esquema, porque a gente tem que entender que Denver passa por uma mudança de coordenador ofensivo e de filosofia esse ano, né? Sim. O Rich Scangarello, que era o coordenador ofensivo, foi demitido, justo por ser muito conservador em alguns momentos, fazer esse jogo mais Kyle Shanahan, muitas corridas em zona, passes rápidos para os recebedores ganharem depois da recepção, esse tipo de coisa e tal. Isso não estava agradando muito o Vic Fangio, não era muito o que o Vic Fangio queria. Então a gente chega ao Pat Shurmur, um ataque mais vertical e que mixa melhor esse trabalho nos sistemas de corrida. Então o Cushenberry, para mim, chega, bota a camisa de center e vai para o jogo. É uma necessidade que Denver tinha. O Mike Munchak, que é o treinador de linha ofensiva, nunca foi um grande fã do McGavran, que estava lá. Tá? Então, o Cushenberry é um cara, para mim, que precisa ainda de um aprimoramento no trabalho das mãos, no striking, o tempo de colocação das mãos dele precisa evoluir, mas é um jogador que traz uma coisa muito importante para um center da NFL, e que eu bato muito na tecla, que eu digo assim, se existe um cérebrozinho dentro desse ataque, além do quarterback, se chama o center. Né? E ele traz esse processamento, a gente viu ele nos tapes apontando, dizendo, vamos ajustar aqui, ajustar ali, e foi uma coisa muito falada, que ele é um jogador que consegue identificar os fronts, identificar blitz, stunts, esse tipo de coisa, então isso já dá uma grande vantagem para ele. Então o Cushenberry, para mim, é o cara que chega, coloca a camisa e vai ser o nosso titular aí por um bom tempo. E é um ataque, ele vem de um ataque, de um sistema ofensivo que é pro-style, né? Que precisa de uma certa leitura. A gente aqui até fez uma análise recente do Edwards Helaire e ele participa de uma linha que trabalha vários esquemas de corrida que são usados no profissional pra caramba. Então, acho que é isso aí. Ele chega para já ser titular mesmo. Essa questão de pegar o playbook, ele vai ter a mesma precision aí que todo mundo tá tendo nessa doideira de Covid. Então, eu vejo isso com tranquilidade também, para ele já chegar e começar com o time mesmo. Pelo menos do que tinha lá, eu acho que ele tem condições, sim. Um upgrade, desculpa, Luiz, é um upgrade enorme, assim, no sentido de dar flexibilidade para esse time, tá? Eu vi a Denver tentando executar coisas e não conseguindo porque não tinha peças para essa execução, e isso é muito ruim, muito frustrante para um coach staff, sabe? Você ficar com um playbook muito limitado. Você tem lá 50 coisas no seu playbook, você pode usar 15, porque sabe que outras 35 seus atletas não vão conseguir executar. Então, eu acho que ele traz isso. Eu fiquei muito, muito feliz quando o Denver escolheu ele. Ótimo pick. Pois é, eu acho um jogador muito inteligente. Agora, me preocupa um pouco os novatos nessa temporada, realmente pela situação que está de falta de um camp de qualidade, né? Para os caras terem repetição, para os caras terem um ambiente de jogo ali, é um pouco mais complicado, mas eu acho também, realmente, o trabalho na linha ofensiva de Denver, para mim, eu acho que vai ser bem interessante até para o andamento do desenvolvimento do Drew Lock, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente também. E eu, particularmente, estou muito animado com o Pat Shurmur como coordenador ofensivo. Eu acho que vai ser uma mudança legal, acho que vai ser bem interessante aí para Denver. Agora a gente vai falar de um cara que eu gosto bastante, um tight end de Iowa que, quando veio para o draft, os dois, eu acho que foi bem legal de ver, dois jogadores bem talentosos e diferentes também, e trouxe um dado aqui do Noah Fant que é bem interessante. Na primeira temporada dele, ele teve 40 recepções, 562 jardas e 3 TDs. E aí eu fiz um comparativo com o George Kittle. O George Kittle, quando novato, ele teve 43 recepções, 515 jardas e 2 TDs. Só que aí no ano seguinte,
o Kittle explodiu. Teve 88 recepções, 1.377 jardas e 5 TDs. A pergunta é uma pergunta simples, David, uma pergunta... Maldade. Vai colocar. Eu tô sentindo a maldade. Dá para esperar o mesmo salto para o Noah Fant? Então, assim, o que eu vou te falar, Luiz, o Fant era disparado o meu tight end predileto naquela classe, e muita gente dizia, não, o Hockenson, não sei o que, eu dizia, não, eu prefiro o Fant porque o Fant traz uma questão vertical, que é muito importante na NFL de hoje. Não vou te dizer que ele vai dar o mesmo salto que o George Kittle, porque o George Kittle, para mim, é um ponto muito fora da curva hoje, né? Bastante. É muito fora da curva, então seria leviano da minha parte chegar aqui, seria até clubista eu dizer que não, no Fant vai explodir. Mas eu acho que existe na crítica geral, se criou uma má vontade com o Noah Fant na temporada passada, especial por alguns jogos no começo da temporada em que ele não foi bem, tá? E realmente não foi. Mas a transição tight end, NFL, não é muito simples. É uma das posições que a transição é muito complicada. E aí foi se descreditando, principalmente por causa de jogos transmitidos pela televisão, que a gente sabe que é uma coisa que impacta, né? O fã médio acaba vendo o jogo na televisão e fica com aquela imagem, mas o Fant teve uma boa segunda metade de temporada, quando o time conseguiu ter uma continuidade. O Denver, da primeira metade da temporada, foi muito bagunçado. Então, assim, acho que o Fant vai ter a mesma temporada que o Kittle teve? Acho que não, e acrescento uma coisa, o Fant vai precisar comer muito, mas muito arroz com feijão, principalmente para bloquear como o Kittle bloqueia. Né, que é uma deficiência muito grande dele, que ele precisa incrementar para ser mais efetivo na NFL. Mas eu vejo com um ataque vertical, como o Denver está montando, e eu sei que a gente vai falar depois, ele sendo essa arma no meio do campo, ele sendo esse cara que vai esticar o campo numa rota sim, numa post, esse cara que vão colocar ele mano a mano com o linebacker e ele vai bater, porque ele tem atleticismo, velocidade, tamanho para isso. Então, assim, eu vejo um acréscimo bem interessante na produção do Noah Fant. Eu acho que ele pode chegar aí numas 800 e poucas, 900 jardas, pelo menos, na próxima temporada. Eu diria que a comissão técnica, o Shurmur, não tem como construir hoje o ataque sem considerar a Fant uma peça vital. Mesmo que não chegue em números, em output ali de números, estatística como o Kittle chegou, eu acho que na NFL atual existe um movimento, aquele cobertor curto sempre, né? No ano o movimento é pra gente espalhar o campo, depois a gente vai ter que começar a trabalhar dentro para poder aproveitar as armas fora, e assim, isso é cíclico, muito cíclico na NFL, e eu acho que a gente tá nessa fase onde o centro do campo, o meio do campo, precisa ser explorado para você poder ter espaço nas laterais, para você poder ter o jogo de velocidade buscando a sideline. E o Fant é um cara prototípico para isso. Então ele vai ter que estar ali naquele meio do campo, nem que seja ameaçando, nem que seja como decoy. Ele é, para mim, uma peça vital nessa temporada agora do Broncos, e uma peça vital no sucesso do Shurmur com o Drew Lock, que um agora está casado com o outro. Exatamente. Então, passa essa ferramenta do Noah Fant, tem que ser muito bem utilizada, muito bem planejada, e eu acho que vai passar muito por ele o jogo lá. Eu acho que a gente pode tomar o Shurmur como medida. Claro que o cara não teve muita lesão, então às vezes a gente perde um pouco em números, mas o Evan Ingram foi muito bem usado pelo Pat Shurmur, mesmo ele não sendo coordenador, sendo head coach, mas na diretriz, né? Como o Evan Ingram foi usado no New York Giants. Acho que a gente vai ver muito isso, o Noah Fant se movendo de um lado para o outro na linha do scrimmage, tentando criar esse mismatch, alinhando como slot, ajudando em bloqueios em campo aberto, numa screen, esse tipo de coisa, que é uma coisa que ele já tem um pouco mais de facilidade, e aí atacando em profundidade no meio do campo. Então eu acho que é vital, concordo 100% com o Lucas, acho que ele é um ponto focal desse ataque de Denver. Pois é, o Denver fez um trabalho bem interessante no draft, pelo menos para dar peças ao Drew Lock, né? E o Jerry Jeudy, que é uma escolha que, assim, todo mundo estava meio que esperando, né, Davis, que fosse lá quando caiu no colo de Denver. Também tem o KJ Hamler e um tight end que já teve experiência de jogar com o Drew Lock. Então, inclusive o Drew Lock
fez elogios a ele, né? Teve um primeiro ano, o Albert Okwuegbunam, é meio difícil falar o nome dele, né? É o nosso querido Beto. Ele teve um primeiro ano teve um primeiro ano muito bom com o Drew Lock, e é um jogador interessante, né? Que veio também, além do Jerry Jeudy, obviamente, e do KJ Hamler. O que você espera dessas 3 aquisições? Obviamente, cada um vai ter um peso diferente aí, até de expectativa para o ataque em Denver. Então, eu sou muito fã do Jerry Jeudy. Eu tinha ele logo atrás do CeeDee Lamb na classe, mas aquela coisa que eu falava. Ele era teu segundo, né? Era meu segundo. Era teu segundo. Eu tenho algumas coisas que eu digo assim, claro que em draft nada é certeza, nada é nenhuma opinião tipo a única que vale, e aliás, isso para tudo, mas no draft, assim, se você me dissesse CeeDee Lamb é o segundo e o Jerry Jeudy é meu primeiro, eu faria, tá tudo certo, porque é só uma questão de preferência. Agora, ninguém nesse draft corria rotas como Jerry Jeudy. Ninguém corria rotas como Jerry Jeudy, tá? Eu amo o CeeDee Lamb, e quando o Denver escolheu o Jerry Jeudy, mesmo com o CeeDee Lamb no board, eu não tive um A para falar, porque ele foi muito, muito bem no tempo dele de Alabama. Ele é um cara que ele é um complemento muito bom ao Curtis Sutton. Esse que é importante. Então ele vai fazer essa função das jardas pós-recepção, correr as rotas curtas. O Jeudy, então, para mim, é o complemento perfeito. É um cara que o ataque precisava. O Sutton estava muito sozinho nesse ataque, o Sutton e o Fant, né? Muito sozinhos. Aí veio o KJ Hamler. Eu já não faria essa escolha na segunda rodada, porque eu preferiria um offensive tackle e tal, mas também costumo dizer, não dá para a gente querer que o general manager do time pense com a nossa cabeça, senão nós seríamos general manager, né? Então, uma coisa ou outra vai ser diferente. Eu entendo a linha de pensamento de John Elway. Eu preciso dar velocidade para esse ataque. O Hamler, para mim, é um cara que vai sofrer no primeiro ano com press coverage, que ele tem problema no trabalho de mãos para sair e tal, mas ele tem uma velocidade absurda e ele, para mim, é um cara que vai ter na NFL uma carreira melhor que ele teve no college, por conta de quarterback, sistema, esse tipo de coisa. Então, um jogador bem para esticar o campo ou para pegar uma bola e explodir. Mas eu acho que ainda vai ter uma adaptação mais complicada que a do Jerry Jeudy. O Okwuegbunam, ele já é um jogador que vem para fazer o tight end quando, por exemplo, o Fant estiver alinhado, às vezes, como recebedor, o time entra com pacote 12 e a defesa se ajusta para isso, mas um está aberto. Então, assim, eu costumo dizer que ele é o Fant dos pobres, tá? O Fant dos pobres. Não vai executar como Fant, mas ele vai ser um nome importante na rotação. E a gente sabe como um tight end é importante para um quarterback jovem e tal, e o Drew Lock ainda tem muito arroz com feijão aí, uma caminhada muito longa, então é importante dar essas armas todas aí. Pois é, o que eu acho mais interessante na seleção mesmo é a forma como ele complementa o Courtland Sutton, e eu acho que agora a gente tem ameaças em todos os lados do campo. Claro, eles podem trabalhar juntos, a gente pode imaginar diversos tipos de formações e movimentações, mas eu gosto agora de como o Broncos tem ameaças de todos os tipos, de todos os estilos, e o Hamler é mais um cara que vai fazer esse tipo de coisa, aquele cara veloz que você não pode esquecer, senão você vai se dar mal, e vai ser mais um complemento. Também acho que ele vai demorar um pouco mais para aparecer, mas acho que já tem oportunidade para ele sim nesse primeiro ano, porque as atenções vão estar voltadas para aquele first round pick, para o cara mais estabelecido, que é o Sutton, para o first round pick, que é o Jerry Jeudy, e para o Fant, que vem para o segundo ano para se estabelecer mesmo. Então, bastante coisa para trabalhar e vai ser divertido de ver. Pois é, e todas essas peças aí para o Drew Lock, o quarterback que a expectativa está alta, para muitos até muito alta, né, Davis? E tem quem aponte que ele vai ser o cara que vai ter esse salto de talento no segundo ano, né? Totalmente fora daquele famoso sophomore slump, que é quando o quarterback no segundo ano não vai tão bem assim. A expectativa de muita gente é que o Drew Lock consiga superar e muito isso. O que é que você acha? Você concorda com isso? Bom, eu sou o chato da torcida do Denver Broncos, eu sou chato, eu sou o cara que às vezes bota o pezinho um pouco no chão,
Eu acho assim, acho que o Drew Lock fez por merecer a chance de se provar o quarterback do Denver Broncos, mas ele não provou ainda que ele é o quarterback do Denver Broncos, ele tem uma longa estrada pela frente. Quando a gente para ver o tape do Drew Lock, dos 6 jogos que ele jogou e tal, a gente começa a analisar com calma, a gente começa a encontrar vários pequenos problemas que ao passar de uma temporada se tornam grandes, como por exemplo a precisão do Drew Lock deixa muito a desejar ao ponto de colocação da bola, algumas leituras quando a progressão passa de um lado para o outro, né? Primeira, segunda, tenho que passar para o outro lado do campo, e aí já começa a dar uma travada e tal. Óbvio, com mais experiência de campo, tudo vai melhorar. A intenção é que tudo vai melhorar. Mas as defesas também vão conhecer melhor o Drew Lock. Então, assim, eu acho que o Drew Lock pode dar um salto. Eu acho que o Drew Lock pode dar um salto de qualidade, porque ele foi lhe dado armas, foi lhe dado uma comissão técnica que vai montar um sistema para o Drew Lock. Então, assim, ele pode evoluir e crescer bem, mas eu acho que a galera tá com hype excessivo no Denver Broncos, tá com hype excessivo no Drew Lock. Eu acho que tem que lembrar que ele é um calouro, praticamente, jogou 6 partidas. Então, assim, agora é a temporada do Drew Lock jogar inteira, ter um time inteiro para ele. Ele vai jogar numa divisão que é bem complicada, que se enfrentam o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes 2 vezes por ano, você está sempre atrás no placar, vai ter que correr. E a gente viu o que aconteceu contra a Kansas City ano passado, quando ele jogou. Você vai enfrentar um Chargers que tem uma defesa muito sólida, tá? Que tem Dervin James, que tem Joey Bosa, que tem inúmeros. Você vai enfrentar um Raiders que o John Gruden pode não ser o treinador mais que a gente mais gosta no momento, mas é um macaco velho, é um cara experiente. Então, assim, tem muita coisa na caminhada do Drew Lock que eu não estou conseguindo entender esse hype todo. Sabe? Eu não consigo entender e eu não consigo comprar. Eu consigo comprar o otimismo e achar que nós vamos ter anos muito melhores do que tivemos nos últimos tempos, com o Trevor Siemian, Joe Flacco e todos os afins, Brock Osweiler, Paxton Lynch e todos os afins que estragaram anos. Tá? Eu acho que o Lock não é um limitador para esse time como muitos desses caras foram, mas eu acho que tem que botar um pouquinho o pé no chão. Eu acho que a galera tá realmente subindo demais a expectativa específica com o Drew Lock. Achar que o ataque, até há pouco a gente tava até conversando, eu e o Davis aqui, que o ataque, tem todas as características e peças para parecer um ataque bem divertido de se assistir, dá para você montar, mas mais num estilo ali de quando, por exemplo, o ataque do Giants era divertido, quando o Eli Manning não era uma coisa espetacular, absurda, mas tinha peças legais e o ataque era muito bem montado, era sólido, era inteligente. Ou até a gente vê aí agora o ataque do San Francisco 49ers, é um ataque super interessante de se assistir, super divertido, mas você não vê Jimmy Garoppolo fazendo uma coisa absurda, gigantesca. Então, eu acho até, pessoalmente, para mim, o teto dele, o teto de Drew Lock é mais ou menos por aí, é de ser um QB legal pra caramba de assistir, assim, que se usar inteligência, principalmente inteligência emocional, soubesse controlar, não é só, ele não para ali naquela tag de game manager somente, ele é um cara pra ser, que se ele se desenvolver, ele, tem todas as condições de dar um Super Bowl a um time e tudo mais, mas não vejo ele pessoalmente como uma super estrela, um cara que vai chegar num nível de um Aaron Rodgers, de um Tom Brady, de um Drew Brees, para carregar um time nas costas sozinho. Então, precisa ter um sistema ofensivo legal, dá para se empolgar com isso, precisa ter peças legais, dá para se empolgar com as peças que tem em Denver, mas precisa ter a cabeça no lugar mesmo com relação a Drew Lock e ajustar as expectativas. Totalmente. E eu concordo 100%. Eu acho que as expectativas estão altas demais aí no Drew Lock. É um jogador que pode contribuir, mas eu não consigo ver dele contribuir de um jeito tão grande quanto está se esperando nesse primeiro ano. Futuramente, pode ser que ele consiga realmente fazer essa transição, porque ele tem peças ao redor dele. Então, isso facilita muito o desenvolvimento de um jogador também, né? Você poder trabalhar com caras ao redor onde você sabe que vai conseguir executar e vai contribuir para que o seu trabalho seja feito da melhor maneira. Agora eu vou falar sobre um assunto muito delicado para mim, um assunto que mexe muito com o meu emocional, que é o Vic Fangio lá, né? Agora o head coach lá em Denver, e eu curti um certo luto quando ele e o Ed Donatel foram embora, que eram da comissão técnica de Chicago, deixou muita saudade lá. E, assim, o centro das atenções em 2020 de Denver, a gente já falou bastante aqui no programa, obviamente,
é o ataque. Só que o que a gente pode falar dessa defesa, que é um ponto bem interessante também e que é o ponto focal aí do trabalho, é o maior expertise do Vic Fangio, e tem um coordenador ofensivo, que é o Ed Donatel, que era o cara que eu particularmente torcia para ser o coordenador ofensivo de Chicago quando o Vic Fangio foi embora, ao invés do Chuck Pagano. Ô, Davis, o que você acha dessa temporada de 2020 de Denver? Em 2019, em alguns critérios, Denver ficou ali figurando no top 10, em alguns top 15 em números de defesa. Tem a chance de, em 2020, esse time dar um salto defensivo para ficar no topo? Eu acho que é uma exigência até por ter uma comissão técnica tão bem capacitada do lado defensivo. Luiz, assim, eu acho que Denver demorou um pouco para encontrar a fórmula defensiva. O Fangio precisou ajustar algumas coisas, algumas predileções que ele tinha, ele teve que mudar, e aí da segunda metade da temporada em diante a defesa foi muito bem. Quando ele conseguiu colocar o Kareem Jackson como safety, desistiu dele como cornerback aberto, quando a gente viu aí o Kareem Jackson e o Justin Simmons formaram uma dupla excelente, encontrou o Alexander Johnson, que é uma peça importante que Denver, desde o Super Bowl 50, quando o Brandon Marshall e Danny Trevathan saíram ali, o Brandon Marshall começou a cair, o Trevathan foi embora, Denver não se encontrou no corpo de linebackers. Então, assim, o Alexander Johnson teve uma temporada excelente, tem tudo para ser um bom linebacker nessa temporada novamente. Aí você tem a volta do Bradley Chubb, e você tem um ponto para mim que está sendo um pouco falado, que é a chegada do Jurel Casey, que veio a troco de banana, uma 7ª rodada, se não me engano, para Tennessee, e é um cara que vai atuar num ponto que Denver tem problemas no miolo da linha ofensiva, com a saída do Derek Wolfe, que já vinha com lesões e tal. Então o Casey chega para dar essa reforçada, principalmente contra o jogo corrido, trazer uma ocupação maior. O Chubby Harris é um cara muito bom fazendo pass rush, mas ainda sofre um pouco contra o jogo corrido. Então Denver tem tudo sim para dar um salto. Se você me perguntar se Denver vai ser uma defesa top 3, acho pouco provável, mas acho que é uma defesa que pode figurar dentro do top 10, assim, bem, com uma tranquilidade, mesmo jogando, como eu falei, numa divisão complicada, que se enfrenta a Mahomes 2 vezes e tal. Eu acho que é uma defesa que vai dar bastante trabalho. Outra movimentação que eu achei bastante interessante, bastante inteligente da parte de Elway, foi trazer o A.J. Bowie, principalmente com a saída de Chris Harris do time. E eu acho que essa secundária tomando forma, principalmente dessa movimentação de Kareem Jackson ter ido para safety, é uma secundária que tem condições, sim, principalmente considerando um duo de pass rush com Bradley Chubb e Von Miller. Tem condições, sim, de segurar as pontas. Não sei contra Mahomes, porque também ninguém tem contra Mahomes. Absurdamente, o cara... Não se sabe como parar ele. Mas, para a NFL, eu acho que sim. Então, Jurel Casey dando essa azeitada ali no meio da linha. E Jebui chegando também para dar uma acalmada nessa secundária. Eu não vejo por que não esse time não ser extremamente competente na defesa. E gosto também do corpo de linebackers. Acho que Alexander Johnson teve uma boa campanha ano passado também. Não vejo nada que segure esse time de ter uma defesa bastante competente. E o principal de tudo isso é a mente defensiva de Vic Fangio, para mim, que é uma mente defensiva de elite nessa liga há muito tempo e não dá sinais de estar diminuindo. E se adapta bem a qualquer tipo de jogo, a qualquer estilo de jogo. Tem jogos fantásticos, assim. Pessoalmente, eu adorei ver ele saindo e indo embora da NFC Norte, que estava me dando problema lá. Aquela defesa de 2018 dos Bears era simplesmente sensacional. Ele é um monstro, ele é um monstro. Ele é incrível e, sinceramente, acho que é a melhor cabeça defensiva para estar ali naquela divisão, para tentar parar Mahomes uma vez por ano. Foi uma outra grande movimentação de Elway, vendo que Andy Reid estava ali fazendo a festa e buscar um cara extremamente competente na defesa. Com certeza, mas também o Donatel merece também um crédito grande, é um cara, uma mente, trabalha há muito tempo com o Fangio, então é uma dupla aí que tem uma sinergia grande. Eu acho que Denver tem tudo, como o David falou, talvez um top 3 seja um pouco a mais, mas
com certeza em vários cenários ali vai figurar numa defesa top 5, top 8, um pouco acima ali no top 10, né? Numa parte mais de cima, não tão próximo do 10, né? Assim, um pouco mais para cima. Vamos ver. Minha expectativa, defensivamente falando, é maior do que até ofensivamente falando para a equipe do Broncos. Agora, Davis, para a gente fechar, todo o programa aqui a gente faz a gente pede para o convidado fazer a sua aposta de vitórias e derrotas para a temporada. Eu estava aliviando um pouco para alguns que estavam dando uma margem grande aí, de tanto até tantas vitórias, mas não, eu quero ver se você vai cravar quantas vitórias Denver vai ter nessa temporada. 9 vitórias, 7 derrotas, uma vaguinha no Wild Card. Uma vaguinha no Wild Card. Tá bom? E aí depois aí a gente... Aí chegou no Wild Card, é aquele clichê. É outro campeonato. Aí vamos ver o que acontece. Eu tô apostando 8 vitórias aí. Um pouco próximo, mas acho que é mais ou menos nessa média. Dá pra brigar. Eu ia em 8-8 também, mas... Pode ir também. Se você quiser ir no 7-9, a gente faz eu não acho que é time 7-9, velho. Eu não acho. Se for pra eu errar, eu vou errar pra mais. Eu vou ser um otimista. O copo muito mais do que meio cheio aqui. Eu vou colocar 10. Tá bom. É o cenário que eu penso assim, aí deu tudo muito certo, Denver vai pra 10 vitórias. Pode ser? Eu gosto bastante da agenda de Denver esse ano. Eu acho que o começo é um pouco chato, né? O começo eu achei um pouco pegar Titans, Steelers, aí o Buccaneers também que tá nessa hype aí grande. Eu acho que na divisão, sinceramente, na divisão hoje só o Chiefs é claramente melhor. Ah, sim. Isso eu concordo. Sim. Isso aí sim. Só o Chiefs é claramente melhor. Então, ali não é irreal o Broncos fazer um sweep ou 2 ali na divisão, talvez. Não é irreal. Eu acho que dá para sair com umas 4 vitórias aí da divisão. Eu vou ser o otimista, então. Já que teve 8-8, 9-7, eu vou de 10-6 aqui. Vou ser o otimista do dia. Deus queira que você esteja certo, Lucas. Vamos ver. Davis, muito obrigado. Aproveita que a gente está agora na reta final do programa para divulgar novamente aí, fazer um mexer no começo e no fim do vídeo. Bom, eu que queria agradecer o convite de vocês, muito legal participar com vocês, falar do Denver Broncos, é uma coisa que às vezes eu até sinto falta, porque como eu falo de todos os times, trabalhando e tal, às vezes, eu queria falar um pouquinho do meu time, queria falar um pouquinho do meu sentimento de torcedor, né? E às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Mas obrigado pelo convite de coração, um prazer estar com vocês, duas figuras maravilhosas. Quem quiser me encontrar, estou lá no ontheclock.com.br, com eu e o Felipe Vieira, tem curso de scouting, tem guia do draft, tem podcast semanal. Também estou no profutbol.com.br e no Twitter, no @DavisChiodini. No mais, muito obrigado de coração pelo convite. Sou fã demais dos dois. Obrigado. Isso aí, sou fã do trabalho também. E galera, lembra também de assinar o canal aqui, apertar o sininho também para receber notificação. E nas descrições tem todos os contatos e onde você acha deles. Valeu, galera. Valeu, abraço. Tchau.